Olá, salve, salve! Eu sou Vivian Caroline, eu sou percussionista, sou artista, sou uma das fundadoras da banda e projeto social Didá, ao lado do saudoso mestre Neguinho do Samba. Eu sou pesquisadora, em 2016 eu apresentei a dissertação Quilombo de Tambores, Neguinho do Samba e a criação do samba reggae como uma tradição negro-baiana pela UFBA. Eu sou educadora, eu fiz magistério no Colégio Estadual Governador Roberto Santos. Eu sou educadora de creche comunitária, eu defendo os interesses desse organismo que é a creche escola comunitária. Um fazer que eu aprendi com a professora Amilta Queiroz, que tem uma história, que tem um legado importante nessa cidade na defesa da educação infantil. Eu sou produtora cultural. Eu criei em 2010 um grupo de samba chamado Águas de Sambas. Eu sou uma mulher que me movimento, que tem uma cultura e educação como eixos fundamentais da minha pertença, né? Do meu estar no mundo. E todos esses lugares, todos esses engajamentos, quer pela Didá, quer pela escola comunitária, quer pelo trabalho de pesquisa acadêmica, são locais onde eu venho contribuindo para a construção de saberes, adquirindo novos saberes, transformando isso em ações, em projetos, em realizações, em práticas que impactem de uma maneira importante corpos, sobretudo corpos de mulheres negras, corpos de crianças negras nesta cidade de Salvador. E por essas razões e tantas outras que eu não consigo elencar, né, nessa conversa rápida, eu estou candidata a vereadora no município de Salvador, porque eu considero que eu reúno qualidades e experiências importantes para desenvolver uma gestão participativa, uma gestão humanizada, uma gestão que respeite, valorize e perceba as lacunas sociais em que nós vivemos, né, onde nós estamos. Então, eu conto com o apoio das pessoas, conto com seu apoio, conto com seu voto para estar presente na Câmara de Vereadores e fazer uma história diferente. Nós estamos assistindo um momento histórico importante onde um grande número de mulheres negras, né, se coloca seu corpo como um corpo de transformação, como um corpo de realização, e é necessário que a gente acredite nisso, que a gente vote nessas mulheres, não é? As mulheres que são as mulheres negras, as grandes lideranças, as grandes dialogueiras, como a minha mãe e tantas outras mães em nossas comunidades, nós temos uma expertise, né? Nós temos um olhar, nós temos um corpo que compreende, que elabora, que ressignifica, que sabe encontrar caminhos. Nós somos potência, né? Nós somos geniais, porque apesar de uma história trágica, de uma história de discriminações, de uma história de sofrimentos, a gente elabora o samba reggae, a gente elabora a Didá, a gente elabora ferramentas, equipamentos tecnológicos de uma sensibilidade, de uma nobreza fantásticos, porque nós somos isso, né? Nós somos nobres, nós somos realmente nobres. E esse momento de candidatura, ele surge para mim como essa oportunidade de chamar a atenção para a minha própria potência enquanto agente transformadora, mas de chamar toda a sociedade para se entender potência também. O contato que eu tenho tido nas ruas e a carência das pessoas no tocante a esse tipo de discussão, né, no decorrer da vida, não só agora, no momento de eleição, ele pede que a gente compartilhe, que a gente converse sobre. Essa história só muda se nós nos reunirmos, se nós entendermos o nosso poder de transformação. Então, nesse momento em que eu me coloco como candidata pelo PCdoB, tendo Olívia Santana como a minha candidata a prefeita de Salvador, porque ela também reúne qualidades e reúne história, né? Olívia reúne uma trajetória que faz dela uma mulher potente, capaz e plena para a gestão da cidade de Salvador, né? Eu me coloco como essa mulher também competente e plena para ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores. É importante que a gente consiga entender, mensurar a força, né, de vitórias como essa que eu estou propondo aqui, de vitórias como a minha, para a mudança do perfil da cidade, né? Ter lá pessoas que realmente representam as nossas histórias, as nossas comunidades. Eu acredito mesmo que o que estamos fazendo aqui nesse momento é dar continuidade. Nós estamos dando continuidade a uma história que as nossas ancestrais iniciaram, que os nossos ancestrais iniciaram. O que a gente tem que fazer aqui nesse momento é corresponder, né? É não fazer menos, é avançar, né? É olhar
para frente e levando, abarcando os nossos, no sentido de adquirir, né, respeito, conquistar respeito e dignidade para essas vidas, né? Eu acredito que a cultura em Salvador, ela é muito mal usada, né? Não por nós que produzimos cultura, mas a gente entende, percebe que a conjuntura política, que a conjuntura da política pública, que a conjuntura da política privada, ela beneficia um corpo muito pequeno de produção cultural em Salvador. Sobretudo, mulheres e homens artistas negros vivem sempre à margem. E, no entanto, nós somos centro, porque o que seria de Salvador sem a nossa criatividade? O que seria de Salvador sem o samba reggae? O que seria de Salvador sem a Didá? O que seria de Salvador sem a cultura afro-brasileira, afro-pensada, afro-sentida nessa cidade? O que seria de Salvador sem a produção das mulheres? Seria qualquer outro canto, qualquer outra coisa, mas não seria essa potência magnífica cultural que nós temos aqui. E nós precisamos de uma política pública que compreenda que essa cultura, que essa arte, ela existe nas comunidades, que ela precisa florescer na comunidade. Que as nossas comunidades, nelas já existem equipamentos produzidos por uma geração anterior à minha e por jovens que estão chegando agora e que entendem que aquele é um espaço seu, que aquele é um espaço transformador. Então eu preciso estar atenta a essa realidade, preciso estar atenta a essa potencialidade. Precisa entender que a comunidade, quando ela está fortalecida, ela consegue gerar trabalho, ela consegue gerar renda, ela consegue valorizar os seus agentes, os seus produtores culturais. Eu preciso entender que a creche escola comunitária, ela promove um diálogo com todas aquelas mulheres do bairro, com todos aqueles agentes sociais e transformadores do bairro, com aquela geografia do bairro, com aquela liderança do bairro. Ou seja, existe uma linguagem que é peculiar. Existe uma linguagem dentro da escola comunitária que só ela tem. Isso é uma potência. Ela precisa ser nutrida, ela precisa ser potencializada, ela precisa ser abraçada e não esquecida. Nós temos acompanhado o desaparecimento de vários equipamentos dentro das comunidades, sobretudo da creche escola comunitária, porque as gestoras acabam morrendo sem conseguir regularizar suas situações, porque a gente tem um município que não acolhe. A gente tem um processo burocrático que exclui, que inviabiliza e que acaba destruindo o que essas mulheres têm de mais importante, que é a sua esperança. Elas acreditam que elas podem fazer uma transformação naquele lugar e tem uma cidade que diz que ela não é capaz. Isso é adoecedor, isso é de enlouquecer. No campo da arte não é diferente. A gente tem um Réveillon, a gente tem o próprio Carnaval, nós temos festivais que acontecem na cidade e não é a nossa cara que está no elenco. Contrata-se artistas de outras cidades, até de outros países, mas não se valoriza o artista local, as mulheres e homens que produzem música o ano inteiro nessa terra. Que além de produzir música, fazem trabalho de inclusão, que entendem sobre diversidade, que entendem sobre como a participação das pessoas é fundamental para que a cultura viva, para que a cultura se sinta aquecida. Então, esses são alguns dos campos que eu, como vereadora, desejo adentrar, que eu desejo interferir, que eu desejo fazer propostas, projetos de lei que possam reajustar esse nosso lugar econômico. Porque nós estamos sempre criando, né? Nós somos centrais na criatividade, nós somos centrais na estética, nós somos centrais na literatura, mas quando chega o momento da recompensa financeira, nós somos nada. Não somos respeitadas, não somos respeitados. Os nossos cachês só são pagos meses depois das apresentações, enquanto que esses grandes artistas com cachês milionários nem sobem ao palco, se não são pagos antecipadamente. Então temos muito que ajustar, temos muito que transformar e essa é uma missão coletiva. A minha candidatura é uma candidatura coletiva, Ela precisa da sua adesão, ela precisa da sua colaboração, ela precisa de sua sensibilidade, ela precisa do seu voto. Então eu quero convidar você a compartilhar
a minha candidatura, Vivian Caroline, 65789, com sua família, com sua rede de amigos, com a sua comunidade. Quero convidá-los a seguir as minhas redes sociais, a se aproximar dessas propostas, a escrever para mim pelo Instagram ou pelo canal Vivian Caroline, Viva Salvador. Eu e minha equipe respondemos atenciosamente e nesse momento queremos realmente conclamar uma multidão. Eu tenho o meu tambor, que é o meu lugar de transformação e revolução, e eu quero convidar você, que você traga o seu tambor, o seu coração, a sua sensibilidade para fazer parte dessa campanha, para fazer parte dessa luta, para junto comigo. Eu não estou falando utopicamente, eu sei que é um processo de resgate que não é instantâneo. Ele é para médio, para longo prazo, mas esse projeto, ele urge, ele está atrasado, ele já deveria ter começado. Precisamos estar dentro da Câmara de Vereadores, já deveríamos estar lá e precisamos de sua ajuda, de sua sensibilidade, do seu compromisso social para fazer disso uma realidade. Eu convido você, vem comigo transformar Salvador na cidade que a gente quer, na cidade que a gente merece, porque nós somos potência, nós somos mudança, nós somos transformação.